Bom dia, pessoal, novamente. Eu sou aluna do mestrado na Universidade de Brasília, sou orientada pela professora Ana Paula Cacheta, que aqui está, e a minha pesquisa, o meu trabalho, é um artigo que eu desenvolvi para a disciplina da metafísica, que eu cursei no semestre passado. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Tá aparecendo, Vera? Agora sim, Mariela. É o título, né, O Amor na Glória enquanto possibilidade da existência humana em Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um trabalho que foi desenvolvido, foi feita uma reflexão entre o livro Arte do Romance e o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, falando a respeito dessa questão do amor da glória pública, do desejo de ser uma pessoa reconhecida, de ser uma pessoa importante aos olhos da sociedade. Expõe a abordagem de Kundera a respeito do romance enquanto gênero que examina a existência e as possibilidades do ser humano. E aí eu tento estabelecer uma reflexão entre essa definição do romance, feita pelo Kundera, e essa característica que é possível de ser observada em alguns personagens da obra machadiana, que é esse desejo por alcançar um amor, uma glória pública, né? Ele chama de sede de nomeada, amor das rutilâncias, o próprio personagem protagonista fala isso. Esse desejo de ser reconhecido publicamente, de ter uma glória aos olhos da sociedade, será observado na vida do personagem Brás Cubas enquanto possibilidade da existência humana. No livro A Arte do Romance, o Kundera diz que o homem que um dia foi senhor e proprietário da natureza acabou se tornando um objeto para as forças que dominam a sociedade. Essas forças o dominam e não estão interessadas no ser do homem, em sua existência concreta, que acaba ficando esquecida. Segue dizendo que os filósofos e cientistas puseram no esquecimento esse ser do homem, mas que em Cervantes formou-se uma arte na Europa que nada é senão a exploração desse ser esquecido. Então, essa arte aí que se formou em Cervantes é o romance moderno que, de acordo com Lukács, o romancista moderno ele é um historiador da vida privada, né? O olhar do romance moderno ele vai se voltar para as questões do cotidiano, para as questões da vida privada, e é na vida privada aí que as questões do eu se revelam com mais profundidade. E logo nas primeiras páginas do romance, o Brás Cubas, ele, que é o narrador, personagem aí, ele vai dizer que ele teve um delírio. E quando ele estava à beira da morte, ele teve esse delírio e ele foi arrebatado por um hipopótamo até o alto de uma montanha. E de lá ele pôde contemplar um desfilar de todos os séculos. E aí ele fala que quando ele estava observando aquele desfile, ele vai ver todos os flagelos, todas as delícias que já se passaram na humanidade, a miséria, o amor, a cólera, a cobiça, e ele vai citando aí vários sentimentos e situações que se passaram ao longo da história da humanidade. E todos esses sentimentos, todas essas questões que ele cita, são sentimentos que fazem parte da vida do homem e que o romance ele tem a liberdade para abordar. O Kundera diz que o romance ele vai manter o mundo da vida sob uma iluminação perpétua. O homem deseja, né, que o ser humano deseja que as pessoas, os seres, estejam em posições aí bem definidas. Ou o sujeito é bom, ou o sujeito é mau. No entanto, o ser humano é um ser com características plurais. E mesmo o mais calmo dos sujeitos, às vezes, é tomado por uma cólera, e o mais desapegado das coisas depara-se com a ambição de possuir algo. Lá no livro Iniciação à Estética, o Ariano Suassuna, citando Hegel, ele vai dizer que o contraditório e o dilaceramento são estados naturais do homem e que existe sempre uma batalha dentro do homem entre a parte nobre do seu espírito e as paixões aí pelas coisas humanas. No romance, há o espírito da complexidade. Ele fala ao leitor: as coisas são mais complicadas do que você pensa. Essa é a verdade do romance, que é deixada de lado em um mundo em que as respostas são breves
e ignoram a questão da complexidade do ser. E aí, aqui são falas do Kundera, lá no livro Arte do Romance, ele fala que o romance de todas as épocas estão voltados para o enigma do eu. Ele fala que todos os romances vão se perguntar o que é o eu e como é possível aprender o eu. O romance medita a respeito da existência através dos personagens criados, né? O romance cria situações ali para cada personagem e aquelas situações nós podemos meditar a respeito da existência através daqueles personagens. É necessário dizer que os aspectos da existência descobertos pelo romance são descobertos como beleza. A aventura foi descoberta pelos romancistas e por isso ela é bela para nós e nos apaixonamos por ela. Aqui ele cita a aventura, mas nós podemos pegar em romances várias situações, até mesmo situações que por uma questão moral, às vezes você desaprove, digamos assim, mas você se sente intrigado, se sente atraído por aquela situação. Por exemplo, quando você pega um romance do Machado de Assis, que vai trazer um sujeito que é invejoso, ou um sujeito que é extremamente ciumento, por mais que às vezes você ache que aquilo não é uma coisa boa, aquele sentimento, mas a forma como é construída, a beleza daquela construção vai te atrair. E aqui, falando da obra propriamente dita, da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra, ela narra aí a vida, o próprio narrador personagem, o Brás Cubas, ele vai narrar a vida dele, a morte, né, uma narrativa pós-morte aí. E logo no início, ele fala que ele morreu de uma pneumonia. Porém, a causa principal da morte dele teria sido uma ideia grandiosa e útil, que ele diz que essa ideia era a criação de um emplasto anti-hipocondríaco que daria alívio à melancolia da humanidade. E aí ele diz que ele relatou ao governo os benefícios verdadeiramente cristãos que esse medicamento traria para a sociedade, e para os amigos dele ele falou sobre os benefícios pecuniários que receberia. Aí ele fala, mas agora eu posso confessar o que realmente me motivou. Ele diz, agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos e nas caixinhas de remédio essas 3 palavras, emplasto Brás Cubas. E ao final ele fala, eu tinha paixão do arruído, do cartaz, do foguete, das lágrimas. De um lado, filantropia e lucro, de outro lado, sede de nomeada, digamos, amor da glória. O próprio personagem, ele começa a narrativa, logo bem nos primeiros capítulos, dizendo que ele tinha esse desejo, ele tinha o desejo de ser reconhecido publicamente como alguém que fez alguma coisa importante, muito importante, né, reconhecido socialmente. E durante toda a narrativa, ele vai sonhando sempre com esse lugar de destaque na sociedade. Tem um certo momento que ele descobre que a amante dele estava grávida e ele imagina que o filho seja dele, e ele já começa a imaginar o filho que nem nasceu, já bacharel, fazendo um discurso na Câmara dos Deputados. Interessante que aqui ele repete, né, a atitude do pai dele, porque ele desde criança foi sendo incutido nele esse desejo de ser alguém importante aos olhos dos outros. O pai dele, desde criança, os tios diziam que, um dizia que ele tinha um olhar de Napoleão Bonaparte, o outro dizia que não se admiraria se Deus colocasse ele numa posição de bispo. O pai dele falava para ele fugir da obscuridade, então ele repetiu essa atitude com a criança que depois nem chega a nascer, com o bebê, né, que a Virgília estava esperando, que no final nem chega a nascer. E tem uma outra situação em que ele reencontra um antigo companheiro de colégio, e esse companheiro dele agora é ministro. E aí ele cumprimenta o companheiro, e quando a pessoa passa, ele começa a pensar, por que não serei eu ministro? Esta ideia, rútila e grande, começou uma vertigem de cabriolas, e eu deixei-me estar a contemplá-la com os olhos nela e achar-lhe graça. E aí lá no final ele fala, por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo.
Em um outro momento, ele começa a falar sobre o fim do romance dele com a Virgília, com a moça que era amante dele. E aí ele disse que ficou uns dias recluso por causa da situação de ter terminado o romance. Ele não disse que ficou triste, ele disse que sentiu um certo alívio, mas ficou uns dias recluso. E ele começa a narrar que 3 forças o chamavam a voltar à vida pública, né, ao bulício, como ele diz. Uma das forças ele fala que era a irmã dele, a Sabina, a outra era um amigo dele, Quincas Borba, e a terceira força que o chamava ao bulício, ele diz que era o gosto de luzir. A multidão atraía-me, o aplauso namorava-me. Se a ideia do emplasto me tenha aparecido nesse tempo, quem sabe? E aí, ao longo da narrativa, tem um certo momento que o Brás Cubas ele consegue aí uma posição de deputado. Ele consegue, depois de muitas idas e vindas, ele consegue aí uma cadeira na Câmara dos Deputados. Só que acontecem algumas situações e ele perde essa cadeira depois de um tempo. E aí ele faz a seguinte consideração: se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se minhas esperanças todas, terminava a carreira política. Interessante que esse personagem ele teve algumas situações ao longo da vida, como a perda do pai, a perda da mãe, o fim do romance com a menina que ele falava que gostava, que amava. Mas quando a mãe morreu, ele não fala que se desesperou, ele fala que se recolheu a uma casa que eles tinham e ficou lá um tempo sem fazer nada. Quando o pai morreu, ele também não fala em desespero. E quando ele termina com a Virgília, que era, segundo ele, o amor da vida dele, ele diz que ele se dirige ao leitor, uma característica do Machado, né, de se dirigir ao leitor, ele fala que o leitor espera que ele fique triste, que ele se debata, que ele não coma. No entanto, ele comeu naquele dia e comeu bem. Então, o único momento da narrativa que ele realmente diz que ele se desespera, que ele se sente dor, que ele se abate, é quando ele perde essa posição na Câmara dos Deputados. E aí, no último capítulo, que é o capítulo das negativas, né, ele retoma a questão do emplasto, Brás Cubas, e ele diz: divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens. E aí ele segue falando mais algumas coisas e diz assim: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. E o Kundera, estou terminando, Vera, diz que o romance, né, só para resumir, o Kundera ele vai dizer que o romance, querendo ou não, sugere uma resposta para a pergunta sobre o que é a existência. E que o personagem, ele não é um ser real, ele é uma imitação, ele é um personagem criado. Só que ele nos traz possibilidades aí para a existência humana. E nas considerações finais, eu coloquei, né, algumas observações, que esse desejo de alcançar a glória pública também pode ser verificado, né, a larga aí na nossa sociedade. Atualmente, por exemplo, na corrida eleitoral, por mais nobres que às vezes os candidatos digam que são as suas intenções, mas sempre há ali a sementinha do desejo pelo poder, assim como as pessoas que vão para reality shows, na era tecnológica, que é claro que é diferente da época da narrativa, não tinha essa tecnologia, mas essa sede do poder aí, ela pode ser vista como uma sementinha aí que faz parte da existência humana, faz parte do ser humano. E é isso.